ESMAC, Educação e Cidadania. Hoje nós vamos de curiosidade. Vocês são curiosos? Eras, eu sou muito curiosa. E a curiosidade que nós trouxemos hoje vem direto da Faculdade ESMAC. Eu já estou aqui no Laboratório de Microbiologia, ao lado do professor Aquim Nobre. Ele que é biomédico, é isso mesmo, professor? Que satisfação, viu? Muito obrigada por essa entrevista, porque hoje nós vamos falar a respeito do coronavírus. Quando essa notícia toda de coronavírus chegou, você ficou assustada? Você ficou assustado? Porque eu confesso que eu fiquei. Só que existem algumas curiosidades que é bem provável que você não saiba, assim como eu também não sabia. Mas o professor agora vai ter essa satisfação de trazer para a gente alguma dessas curiosidades. Mas antes disso, eu quero que você se apresente, professor. Além de ser professor aqui na Faculdade ESMAC, o que mais você exerce? Bom, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar dando essas entrevistas, informações, é importante esclarecer a sociedade, né? Um tema de bastante relevância. Bom, eu sou biomédico, doutor em doenças tropicais pela Universidade Federal do Pará, sou membro da Academia Paraense de Biomedicina, revisor da Revista Brasileira de Doenças Infecciosas e eu espero estar trazendo informações para vocês, responder as suas perguntas, tá? É um nível de curiosidade muito grande da população e é muito importante a gente passar a informação correta até no sentido de esclarecer, né, sobre os possíveis riscos acerca da doença. Exatamente. Eu sou uma, professor. Quando começou assim, a se espalhar a notícia, eu fiquei pensando da seguinte forma, mas do que se trata essa doença? São tantos os vírus que hoje a gente encontra na sociedade, mas e essa? E quando eu fui procurar algumas informações, eu fiquei sabendo que em 1937, esta bactéria, ela foi isolada. Só que ela retornou para o meio ambiente. Fale para a gente iniciar e saber exatamente a raiz dela. Quando uma bactéria como essa, um vírus como esse, ele volta para a sociedade, algo que há anos atrás já tinha acontecido, mas que agora volta com força total. Por que isso acontece e volta com essa força que a gente tem visto aí nos noticiários? Bem colocada a sua pergunta. Os agentes infecciosos em geral, seja bactéria, fungos, vírus, eles têm dinâmicas infecciosas, tá? E essas dinâmicas infecciosas envolvem tempo, envolvem espaço, tá? E os vírus, eles são muito peculiares porque eles têm característica de mutação genética avançada. Então, os vírus eles têm uma capacidade peculiar, não que os outros não tenham, mas ele tem uma capacidade de resistência, de mutação que perpetua por muito tempo. Por que aconteceu com o coronavírus, aconteceu com o vírus da gripe, acontece com outros vírus em geral? É porque esses vírus eles têm reservatórios em animais. Tá? Muitos desses vírus, às vezes, eles já atacam a população humana, passa aquele período epidêmico, tá? E eles ficam sendo reservados em animais, eles ficam alojados em animais. Nesses animais, eles não causam doenças. Só que, como eu citei anteriormente, essas mutações que vão acontecendo ao longo do tempo, chega um período que elas rompem barreiras entre espécies. Então, um vírus que está atacando apenas um animal, no caso do coronavírus, um morcego, um outro tipo de mamífero, ele ganha a capacidade de infectar seres humanos. E aí ele retorna com força total, como você colocou. Então, é por isso que eles têm essa característica. É por conta das mutações que eles sofrem ao longo do tempo. Tá? Isso não é uma característica exclusiva do coronavírus. Isso já aconteceu com outros agentes infecciosos também. Tá? É por conta dessa habilidade. Certo. E assim, todo um alarde, né? No finalzinho do ano de 2019, finalzinho de dezembro, começou nos noticiários que o coronavírus ele estava sendo realmente um grande risco para a sociedade. Muitas pessoas morreram, sim, principalmente na China, de onde provém, né, todo esse surto. Mas e aí, professor? Muitas pessoas morreram, mas a galera ficou muito agitada, ficou muito nervosa. Mas do que se dá realmente essa morte? Porque é um vírus. Outros vírus parecidos já aconteceram em outros períodos da vida. Mas por que exatamente esse vírus ele tem matado pessoas, principalmente pessoas idosas? Assim, esses vírus eles têm geralmente grupos de risco à infecção. Tá? No caso do coronavírus, o grupo de risco principal são os idosos. Tá? Por que isso acontece? Vírus eles têm características infecciosas diferentes. O coronavírus tem o influenza que causa gripe tem outro. E o coronavírus especificamente, é importante a gente pontuar uma coisa, antes de avançar na entrevista. O coronavírus ele não é um vírus novo.
Tá? Esse que está circulando atualmente, ele é um vírus um pouco mais agressivo, mas, por exemplo, em 2014, nós publicamos um artigo aqui em Belém do Pará, em parceria com o Instituto Evandro Chagas, onde nós relatamos a presença do coronavírus circulando aqui na nossa região metropolitana. Inclusive, essa circulação esteve associada ao óbito de um idoso. Ou seja, o vírus ele já circula na população há bastante tempo. A grande situação é que ele ganhou mutações, ele adquiriu mutações, voltou numa forma muito mais agressiva e, novamente, o grupo de risco são os idosos. Então, ele causa síndrome respiratória aguda. Já aconteceram outras, como o SARS, o MERS, que são infecções em pontos isolados do mundo que beiram a se tornar uma pandemia, que atacam vários pontos do globo terrestre. Este coronavírus atual, que é o SARS, está sendo denominado como SARS-CoV-2, ele é um vírus que também tem, sim, espalhado por vários locais do mundo, tá? Mas ele tem a mesma característica dos vírus que já circulavam anteriormente. Grupo de risco idosos e principalmente idosos, né? Mas ele pode também infectar outros grupos. Ele só é mais agressivo, tem um poder maior de letalidade em idosos. Mas ele tem essa capacidade de infectar outros grupos. Sim, eu percebi isso. E assim, deu uma acalmada, mas o vírus ele continua, né, na sociedade. O alarde está em todos os países, com certeza. Mas e aqui no Pará, professor? No Pará, o que a gente tem de notícias? Como é que essa história toda, essa notícia toda, ela tem realmente repercutido aqui na nossa sociedade? Bom, assim, não só no Pará, mas em vários cantos do Brasil já foram relatados casos suspeitos. É importante a gente relatar isso. O que é que faz o indivíduo se tornar um caso suspeito? Não só o quadro clínico, a tosse, a dificuldade respiratória, a febre, mas também um contato prévio com pessoas que já estiveram em locais endêmicos, ou seja, locais que já relataram casos. Os casos que foram suspeitos aqui em Belém, que foram descartados, foram de pessoas que tiveram contato direto com indivíduos já infectados. Então, isso torna um indivíduo que está dentro do grupo de casos suspeitos, tá? Ao longo desse período, daqui para frente, a gente vai encontrar muitos e muitos casos suspeitos, principalmente na nossa região, que nós estamos num período chuvoso, e esse período chuvoso ele é um período propício para a propagação de vírus respiratórios. Isso, inclusive para um mais agressivo que o coronavírus, que é o vírus da gripe, tá? Então, esses casos vão continuar acontecendo, é importante que seja mapeado, tá? É importante que se busque hospitais de referência para se realizar o teste, tá bom? Mas esses casos vão ter que ser apurados um por um, tá? E vão ter que ser ou confirmados ou descartados. Isso é muito importante e a confirmação é feita através de testes específicos, como a PCR quantitativa, que é um teste molecular que identifica o material genético do vírus na amostra dos indivíduos, na amostra respiratória. Tá bom? Então é muito importante esse mapeamento. Daqui para frente, o número de casos suspeitos vai aumentar cada vez mais. Sim, até mesmo por causa disso que você falou, né? O clima ele é propenso para todos esses tipos de doenças. E assim, professor, parece ser simples, né? Mas não é não. Eu estava com curiosidade a respeito disso e eu vou perguntar para ele. Coronavírus. Mas afinal, que nome é esse, né, gente? Por que corona? Professor, afinal de contas, de onde foi tirar esse nome? A questão taxonômica, né, que é uma questão de nomenclatura desses agentes infecciosos, tem muita relação com a sua forma, tá? Corona, que deriva da palavra coroa. E o coronavírus, ele tem um aspecto de coroa, porque as suas proteínas, as suas espículas virais, elas projetam uma forma de coroa. Daí o nome coronavírus. Isso, a sua morfologia, a sua característica morfológica, a sua aparência. É muito importante manter cuidados básicos, tá? Eu sei que esse momento é um momento de tensão na população mundial. Isso é legítimo, tá? Isso é natural. Quando a gente vê um assunto que está muito em voga na mídia, a gente tem um certo receio, um certo medo. Mas, assim, cuidados simples são importantes para a gente prevenir novas infecções. Como, por exemplo, o hábito de lavar as mãos corretamente, tá? Evitar levar a mão aos olhos, à boca, principalmente em contato com outras pessoas. Evitar contato muito próximo com indivíduos potencialmente infectados ou casos suspeitos. Evitar viagens para áreas endêmicas, que são áreas que já relataram casos da doença. Tá? Evitar locais abafados, locais onde você fica com entre muitas pessoas, aglomerado, pessoas tossindo, pessoas espirrando. Então, são esses cuidados básicos que, para a gente, são muito simples, mas que são extremamente efetivos. Enquanto se tem o desenvolvimento de um tratamento, o desenvolvimento de uma vacina, a gente sabe que isso leva um certo tempo. A produção de uma vacina, a produção de um tratamento específico
a distribuição entre a população. Então, enquanto a gente não tem uma vacina e um tratamento específico para essa doença, para esse vírus, é necessário que a gente tome esses cuidados básicos. Toda atenção é necessária, né? E você percebeu, né, que em torno de toda a conversa que eu estou tendo aqui com ele, ele destacou praticamente em tudo que tudo se trata da resistência do nosso organismo, da resistência do nosso corpo. Então, para isso também existe a questão da alimentação, né, professor? Existe a questão dos cuidados que você pode ter em casa, ingerindo bastante líquido. Exatamente, ingerindo bastante líquido, cuidando da sua imunidade, praticando exercícios físicos, deixando essa imunidade em dia, sua resistência em dia, tá? A questão de uma alimentação saudável, algo muito importante são as horas de sono para que você recupere, tá? Exatamente, é muito importante, tá? Esses cuidados básicos, fisiológicos básicos para que você mantenha a sua saúde em dia, tá? Isso serve não apenas para a questão da prevenção do coronavírus, mas para uma qualidade de vida maior. Gente, olha que maravilha! Aqui na Faculdade SMAC você também tem o grande prazer de encontrar esse curso tremendo, maravilhoso. Olha só, o professor aqui com 29 anos, hoje já é um biomédico, com certeza é de extrema importância destacar também, né, toda a tua preparação. Ela hoje está sendo colocada aqui na SMAC, né? Você hoje é professor da SMAC. Então, se de repente você também tiver interesse em conhecer esse curso, aqui no vídeo já está aparecendo o contato que você pode estar ligando para saber maiores informações a respeito também desse curso. E olha só que bacana também, gente, o professor ele tem um canal no YouTube onde ele traz várias informações maravilhosas para que a gente esteja aí cuidando da nossa saúde em meio a esse campo todo de doenças que muitas das vezes aparecem no nosso meio ambiente. E uma dessas curiosidades é justamente a respeito do coronavírus. Fale pra gente, professor, que canal é esse para a galera aí, né, já estar curtindo, acompanhando? Tendo em vista que são assuntos em voga, são assuntos muito pautados dentro da sociedade, a gente criou canais para ajudar as pessoas a se aproximar de informações que são de extrema relevância. Muitas das vezes elas estão distantes da população. Então, o objetivo da gente ter criado esse canal, esses canais, na verdade, são para aproximar as pessoas dessas informações extremamente relevantes. Os canais são o Instagram, @virologiamais, tá? E no YouTube, Virologia e Muito Mais. Lá nós trazemos curiosidades científicas, trazemos informações de qualidade e, o mais importante, informações com embasamento científico, que hoje em dia a gente vive num meio onde a propagação de notícias falsas tem sido muito levantada, então isso prejudica muito a divulgação de informações fidedignas. Então a gente se preocupa em trazer informações relevantes e informações que têm base científica. No nosso vídeo do YouTube, o último que nós gravamos, eu digo nós porque sou eu e mais um professor, parceiro nosso. Nós já trabalhamos com virologia há quase 10 anos em pesquisa. Ele é professor do IFPA, é biólogo também, nosso amigo de longa data, professor Raimundo Pacheco. Então nós temos esse canal justamente para trazer as informações para vocês. Eu convido vocês, na verdade, a prestigiar o canal e assistir o nosso vídeo sobre coronavírus, o que você deve saber. É o título do nosso último vídeo. Nada melhor, né, gente, do que ter informações direto do campo, que a gente sabe que realmente a notícia vai vir verdadeira, que vai trazer realmente satisfação no conhecimento que a gente precisa ter. Gente, é isso. A Faculdade SMAC realmente se destacando no mercado. São 13 cursos disponíveis para vocês e hoje eu estou aqui apresentando para vocês uma curiosidade dentro do curso de Biomedicina, que também existe aqui na Faculdade SMAC. E vocês, a partir de agora, já podem, sim, entrar em contato e saber todas as novidades, saber todos os cursos que a faculdade oferece, porque quem sabe o seu curso superior não esteja aqui. É isso. Mais uma curiosidade, SMAC, Educação e Cidadania.